Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui começando mais um podcast, mais uma conversa para casais. Eu e a minha digníssima esposa, Gláucia. E esqueci de me apresentar, né? Me apresenta, meu amor, então. Este lindo homem que vocês estão vendo à minha frente, ele é meu esposo, Cassiano Monteiro. Amém. Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre alguns erros que os casais não podem cometer. No último episódio nós falamos sobre alguns princípios para a gente ter um relacionamento saudável, abençoado. Então hoje é pertinente a gente falar um pouquinho também sobre alguns erros que não podemos cometer para que tenhamos um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado, que frutifique, que dê muitos frutos e que seja também exemplo para outros casais, não é isso, meu amor? É verdade. Nós não poderíamos deixar de falar sobre a nossa vivência, né? Sobre as nossas experiências, os erros que nós queremos compartilhar com vocês que não dá. Se você cometer esses erros, você vai estar sabotando seu relacionamento. E por isso estamos nós aqui. Não somos perfeitos, vamos compartilhar um pouco das nossas experiências e você vai ver que vai valer a pena. Amém. Então eu quero começar lendo o Salmo 128, alguns versículos, que é um salmo muito edificante, eu gosto muito dele. Ele diz assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme e respeita. Então, queridos, mediante essa palavra, nós vamos conversar com vocês sobre alguns erros que o casal não pode cometer. Nós sabemos que nos dias de hoje nós temos vários modelos de família, vários modelos de relacionamentos abertos, relacionamentos variados, né? E nós não temos nada contra, mas o que nós vamos conversar com vocês é um relacionamento baseado nos princípios da palavra de Deus. O que nós acreditamos, o que nós vivemos e o que nós ensinamos, para que você tenha um relacionamento saudável, abençoado por Deus, né? A primeira coisa que ele diz aqui é preciso temer ao Senhor. E esse temer ao Senhor não vem algo de medo, de temor, de uma pessoa que está assustada com aquilo. Não, mas vem de honra, vem de respeito e vem de obediência. Então, o homem que respeita ao Senhor, que honra ao Senhor, que obedece ao Senhor, ele será muito feliz e abençoado. E aqui ele começa a dizer várias bênçãos, bênção da sua esposa, bênção no relacionamento, bênção na sua família com seus filhos, provisão divina em todos os sentidos. E, mediante isso, queridos, fundamentado na palavra de Deus, nós vamos dizer para vocês erros que os casais não podem cometer. E eu já quero aqui passar a bola aqui para minha esposa, que vai falar aqui o primeiro erro que o casal não pode cometer. E a gente falando aqui sobre Salmo 128, essa foi a decisão nossa. Eu, Gláucia Monteiro, disse, eu quero ser casada e quero ser feliz, não basta ser casada. Nós falamos muito sobre isso no antigo episódio e tem que ser casado. E você quer levar a sua vida toda ao lado de uma pessoa sem ser feliz? Então não esqueça, temer ao Senhor. Será abençoado aquele que teme ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, nós queremos guardar alguns princípios e valores para que a gente não venha colocar a perder aquilo que nós temos de tanto valor, que é a nossa família. E o primeiro erro que nós queremos falar é levar tudo o que acontece dentro do nosso relacionamento para os nossos pais. Às vezes as coisas saem um pouquinho da rota do esperado e aí o que acontece? Lá vai a filhinha de mamãe chorar na casa da mamãe. E aí a sogrinha já olha para o esposo, né, para o genro, já cria o inimigo, com aquele olhão e não vai dar certo. Então, esse é um erro muito comum, principalmente no início do casamento. E tem pessoas que, por incrível que pareça, Cassiano, leva essas coisas não só para o início do casamento. Cassiano não, amor. Amor. Amor, não, Cassiano porque... tá chateado. Não, aqui não tem ninguém chateado, né? É amor, meu amor. É baby, amor e outras coisas mais. Mas vamos lá, voltando para o assunto. E tem pessoas que estão anos de casado e continuam levando para os pais as suas frustrações, as suas negativas, e o casamento continua sendo conduzido da mesma forma.
Isso revela imaturidade. Nós precisamos, a vida sempre dá nos conduzir para o crescimento, para o amadurecimento. Se você olhar para a natureza, ela amadurece. Uma árvore, ela dá frutos, e esses frutos amadurecem para que eles estejam prontos para o consumo, para servir de alimento para as pessoas. E nós não somos diferentes, nós precisamos desenvolver e amadurecer. Um casal que quer ser casado e quer ser feliz, tem que guardar esse princípio, tem que guardar esse entendimento, que mesmo que as coisas fujam da rota, você não deve levar o seu problema para a casa da mamãe, para a casa do papai. E você falou sobre a questão da mulher, né? Falar com a sua mãe, mas também tem muito do homem levar para a mamãe também. Por exemplo, ele casa e ele acha que a mulher vai ser igual a mãe dele. Né? É verdade. A mulher não cozinha igual a mãe dele, a mulher não passa roupa igual a mãe dele, não cuida da casa igual a mãe dele. Aí isso gera já um conflito. Por quê? Porque ele vai lembrar do que a mãe dele fazia para ele, a mulher não corresponde dessa forma, né? E aí gera um conflito. Aí daqui a pouco ele está chamando a mamãezinha dele para fazer comidinha na casa dele. Isso fere a mulher, né? A gente já teve que lidar com casais que a mulher estava ofendida porque o marido fica comparando o resultado da sua esposa com o resultado da sua mãe. Cara, isso não é legal. Isso é infantilidade do marido. Ou então a menina quer comparar o marido com o pai também, com o pai dela. Ah, porque o meu pai nunca falou assim comigo. Filha, quando você casa, você precisa entender que seu marido não é seu pai. E você, filhão, quando casa, a sua mulher não é sua mãe. Você precisa entender isso, cortar esse cordão umbilical. Vocês vão ter que se ajustar, vai ter que passar o período de ajuste. Nos primeiros anos não vai ser legal. Vocês vão ter conflitos, porque vocês vão estar ainda se ajustando, vai estar surgindo uma nova cultura familiar, porque a cultura familiar sua e do seu marido eram coisas totalmente diferentes. Então, vocês estarão criando um equilíbrio daquilo que você viveu com seu pai e com a sua mãe, e da mesma forma ele criando o equilíbrio do que viveu com o pai dele e a mãe dele. Então, nesse período vai ser conflituoso, mas você levar isso para o seu pai, para a sua mãe, tanto o homem quanto a mulher, vai dar problema. No início, nós passamos por algumas coisas assim, né, amor? Uhum. Algumas coisas, mas era, sabe, aquelas brincadeiras de mau gosto. Às vezes, a minha esposa tinha algumas coisas que parecia com a minha sogra, e eu falava assim, ei, Inês. E isso, cara, era terrível para ela. Conta isso daí, amor. Como era a tua experiência de eu querer te comparar? Na verdade, eu sei de onde eu vim e eu sabia o que eu não queria. E sabia o que eu queria também. E quando ele me comparava, isso me irritava extremamente. Porque eu, em particular, nunca quis levar os problemas de casa para os meus pais. Porque, de alguma forma, nesse ponto, eu já tinha alcançado uma certa maturidade e eu tinha a percepção correta a visão da Bíblia, porque a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, eu era Cassiano era Glaucia, nós éramos uma só carne, eu já sabia que eu não tinha que levar para a mamãe, mas quando eu fazia alguma coisa que eu trazia lá da minha família, um comportamento semelhante ao da minha mãe e do meu pai, aí ele já vinha, ei, Inês, não casei com a Inês. E aí aquilo me irritava ao extremo. E aí, queridos, eu fico pensando, imagine se eu fosse levar essas brincadeiras e as nossas dificuldades como casais para minha mãe e para o meu pai. O que isso não ia causar de desconforto no relacionamento ali entre parentes, né? Entre familiares dele com os seus sogros, como seria? Porque, afinal de contas, vamos aqui falar a verdade. Quando você está com um problema com seu cônjuge, com seu esposo, esposa, você vai contar a versão do problema naquela ótica que vai a seu favor. Na hora da raiva, você não quer falar as suas falhas, você só quer apontar o defeito do outro. E aí, quando você aponta o defeito dele para sua mãe, para o seu pai, você vai estar levantando uma briga que vai ser levada até a próxima geração, porque você vai perdoar. Daqui a pouco a ficha cai, você percebe que no casamento o erro não é só de um,
O erro, muitas vezes, na maioria das vezes, é dos dois. Aí vocês conseguem se acertar, se reconciliar, mas fica aquele clima. A mãe tá só guardando ali, ó, a mãe e o pai, o que ele fez ou o que ela fez. E gera aquela barreira, aquela inimizade, aquele bloqueio entre o genro e a sogra e o sogro, ou entre a nora e a sua sogra e o seu sogro. E fica aquele bloqueio que já vai gerar outros problemas dentro do casamento, porque houve perdão entre o marido e a esposa, mas o sogro, a sogra, não perdoou, não. A esposa esqueceu, o esposo esqueceu, tá tudo resolvido, mas eles ficam lá olhando e daqui a pouco vai soltar alguma indireta e aquilo já vai servir para uma discussão entre o casal. Porque muitas vezes o marido nem sabe que a filhinha foi chorar para a mamãe, ou a esposa nem sabe que o filhinho de mamãe foi comer lá no dia, foi almoçar com a mamãe, no dia que ele estava chateado e ó, abriu o verbo, falou tudo, e aí já vai ser uma outra discussão. Onde já não tinha um problema, volta a ter outro problema. Por quê? Porque não guardou a intimidade do relacionamento. Nós somos uma só carne. Sim. A partir do casamento, somos nós dois. Tem que enfrentar e combater de frente juntos, né? Sim, temos que amadurecer juntos. Vamos aprender um com o outro, mesmo errando muitas vezes, mas vamos aprender um com o outro, isso. Entendeu? A resolver nossas situações e amadurecer no relacionamento. A gente já viu muito pessoas assim, que a gente nunca ia imaginar, sabe? Brigaram. Aí o cara ficou 2 dias, 3 dias na casa da mãe dele. E lá, o quarto dele estava lá, a cama dele estava lá, o guarda-roupa dele estava lá. Por quê? Porque parece que a mãe já sabia que um dia acontecer alguma coisa, deixa aqui, um dia meu filho vai voltar para cá. Chega até a ser uma profecia. Exatamente. Ele voltará. Não, mano, tem que queimar as pontes aí, você tá com a sua mulher, tirar todo o pensamento de divórcio. Não, a gente está junto para vencer isso aqui juntos. Porque a maioria dos conflitos que a gente transfere para o outro, o marido está transferindo sempre a responsabilidade para a mulher. Eu sou assim porque você faz isso. Eu faço isso porque você faz isso. É sempre culpando o cônjuge pelos seus erros. Pare com isso. Seja autorresponsável. Eu sou infantil mesmo, e eu preciso amadurecer mesmo, eu preciso entender que a gente vai aprender junto mesmo e pronto. É por isso que a Bíblia diz em Gênesis 2:24, deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Você precisa entender isso. O segundo ponto, que para mim está muito, muito entrelaçado ao primeiro, que a gente acabou comentando aqui no meio, é esperar do cônjuge mais do que ele pode oferecer. É aquilo que a gente acabou comentando sobre essa questão de levar tudo, né? É aquela grande expectativa, né? Você está namorando com a pessoa, você vê lá a menina toda bonitinha, toda, né, arrumadinha, e às vezes a pessoa casa muito pela beleza, né? Casa muito pelo amor eros, aquela atração física, aquela atração, aquele impulso, né, de carne, aquele lance sexual, e quando casa, a minha não sabe nem fazer um feijão. E aí a gente vem para a realidade de vida. Vamos lá, vamos sair para a vida, para a verdade. Você casou e vamos para o cotidiano. Ninguém acorda assim. Olha aqui, ó. Olha só esse homem lindo na minha frente. Pronto para uma gravação. E olha eu aqui, né? Pronta para uma filmagem. Mas no decorrer do nosso dia, não é assim. Então, o homem cria uma expectativa, muitas vezes irreal, em relação à sua esposa. Em relação Ele conheceu ela toda maquiada, o cabelo, né? Chapeado, que mais? Sim. O vestidão bonitão, né? Toda arrumadinha. A cinta que afinou a cintura. O salto alto, né? Que deu uma empinadinha e tudo mais. Mas no dia a dia não vai ser assim. Então a gente acaba esperando do outro que a mulher seja aquela, né, modelo, e ao mesmo tempo ela vai fazer uma comida de restaurante, de revista, e que vai ser um negócio maravilhoso, vai ser uma família de Instagram o tempo todo, mas não é assim. Depois do feijão, feito o feijão com jabá, bucho e mocotó, a mulher não tem como estar com a chapinha impecável, irmãs. Não tem Vamos falar a verdade. Nem com a maquiagem impecável. Talvez em Santa Catarina, talvez num lugar muito frio, mas em Manaus, não. Sair da cozinha em Manaus, não dá para você sair impecável. Então, o homem cria uma expectativa que não é real. E aí vem os filhos, e aí vem a rotina do trabalho. A mulher tem aquele namorado, aquele noivo todo romântico, sempre gentil, e aí ela não dorme com ele. No final da noite, deve ser assim, né?
ele vai para casa. E aí ele vai, dorme na casa dele e descansa. No dia após o casamento, as lutas do dia dele, ele vem para casa sobrecarregado. E muitas vezes o homem está ali na caixinha dele do nada, preocupado com as contas, preocupado com a rotina, preocupado com uma situação que tem que resolver, ou chateado, estressado com alguma coisa que aconteceu no decorrer do dia. E a mulher quer encontrar aquele marido todo romântico, todo dócil, gentil. E ela fica magoadinha, por quê? Porque ele está frio. Tá quieto, não fala nada. Então, ela passou o dia na expectativa de ele chegar daquele jeito como na época do namoro. Passou o dia sem ver, acordou, não tinham se visto ainda, e dava aquele beijo, aquele abraço depois do dia inteiro de trabalho ou da faculdade. E aí ela tá em casa na mesma expectativa. Ele não vai chegar da mesma maneira. Por quê? Porque o dia foi diferente. Então, ele está esperando chegar em casa, encontrar um apoio, encontrar alguém para compreender, ou somente para dar um abraço, receber com amor. Então, às vezes, gerar uma expectativa irreal com relação ao seu cônjuge vai gerar uma frustração muito real e muito decepcionante. A gente precisa entender que a vida, ela é feita de uma realidade. E, às vezes, a realidade não está dentro daquilo que a gente espera, mas o amor tudo suporta. O amor, ele tudo espera. O amor, ele perdoa. O amor, ele compreende. O amor não busca os seus interesses. Então, a gente está aqui para dar o nosso melhor. Né? E falando de expectativa, eu lembrei de um caso que a gente viu de perto isso acontecer. Por exemplo, a expectativa é o que a gente cria aqui na nossa cabeça, né? Mas o real é, como você disse, a vida, o dia a dia da vida é muito diferente. Eu me lembro de um casal que a mulher ficou com raiva do marido e ela deu aquelas férias para ele de não estavam fazendo amor. Por quê? Porque o marido não a elogiava nas redes sociais. Bem lembrado. Mas ela criou uma expectativa, porque ela via tantos elogios nas redes sociais, ela criou uma expectativa que o marido dela ia ser assim também. Mas para ela não importava se ele era um cara carinhoso dentro de casa, se ele fazia as coisas para ela, se ele cozinhava, não. Para ela não importava, para ela importava que ele mostrasse nas redes sociais o que ele amava a ela. Cara, isso era algo irreal, é uma expectativa tola, entendeu? Se ele já era uma pessoa maravilhosa dentro de casa, para que exigir que ele fosse também nas redes sociais? Algo irreal. Porque essa era a expectativa dela, Sim. De querer aquele homem que fazia declaração nas redes sociais, que falava do seu amor nas redes sociais para as outras pessoas verem. E vale ressaltar, você já sabe disso com certeza, 90% dos casais de redes sociais não são assim na vida real. Né? É verdade. Não são assim na vida real. Entendeu? Na vida real, eu não fico arrumadinho assim conversando com a minha esposa. Você fica da melhor maneira. Né? Então, assim, o real é diferente. Então, não crie tanta expectativa. Viva o aqui e agora, entendeu? Com respeito, com amor, com doação um para o outro. E com certeza vai dar muito certo. E o terceiro ponto, amor, qual é? Essa é bem legal. Tratar amigos, parentes e irmãos melhor do que o seu cônjuge. Né? E isso daí é algo que nós temos visto de todas as formas, não só dentro ali do relacionamento como casal, mas a gente vê no decorrer do dia a dia isso acontecer, uma mãe tratar as pessoas de fora muito melhor do que trata os seus filhos, um pai tratar os amigos, as pessoas do trabalho muito melhor do que ele trata a sua família. Mas quando a gente traz isso para dentro do casamento, tratar o seu esposo, a sua esposa de uma forma inferior ao que você trata as pessoas da rua, isso você vai estar ferindo o seu relacionamento. O nome disso, eu acredito que chega até o ponto de ser um desrespeito, porque a pessoa que está ao seu lado, ela merece honra. Quando você escolheu casar com uma pessoa, você escolheu honrar, ter uma vida que honrasse a vida daquela pessoa. Então, quando eu escolhi estar casada, aliançada com Cassiano, Cassiano com Gláucia, nós escolhemos dar o nosso melhor um ao outro.
Então, dar o nosso melhor ao outro é reconhecer que aquela pessoa é digna do meu amor, aquela pessoa merece todo o meu respeito e consideração. E quando isso não existe, ou quando é invertido os valores, a família, a esposa, o esposo fica em segundo plano e os outros da rua vêm em primeiro plano, você fere o seu relacionamento de forma profunda. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ó: da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas, né? Sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva, da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Então, quando o marido não prioriza, não honra e não coloca a sua esposa no devido lugar, a Bíblia deixa claro, para que nada interrompa as suas orações. Você quer ter suas orações interrompidas? É só você não honrar a sua esposa como ela deve ser honrada. Muitos maridos não têm resposta de oração, não têm conquistas que sonham, é porque eles não estão tratando suas esposas. A Bíblia diz que o marido deve tratar a mulher como Cristo tratou a sua igreja, dando a sua própria vida por ela. Então, marido, se você quer ter orações respondidas, Deus precisa ver que você está priorizando sua esposa. E priorizar a esposa, às vezes, parece um negócio horrível de se falar, mas às vezes tem pessoas que priorizam mais os filhos do que o cônjuge, né? Priorizam mais o trabalho, priorizam mais os amigos. No início do meu casamento, eu queria viver uma vida de solteiro, né? Logo que eu casei, eu queria sair sexta-feira à tarde da noite para jogar futebol com as pessoas. E a minha esposa disse, não, você vai dormir comigo aqui, eu não vou dormir sozinho não. Eu disse, mas eu vou jogar bola. E eu queria ficar em comunhão com as pessoas, que a gente sempre tivemos liderança de célula, né? de grupos pequenos, e eu queria estar ali em comunhão com as pessoas. E ela disse, não, e depois eu entendi, né? Depois de muito tempo, depois de muita briga, eu entendi que, de fato, eu casei para ficar com a minha mulher. E hoje eu não troco, né, a conchinha ou o futebol com a minha esposa. Mas isso depende do nível de maturidade que você tem. Então, você precisa dar valor para o seu cônjuge. Nós não podemos tratar as pessoas melhor do que a gente trata o nosso cônjuge, né? Aquele lance dentro de casa, né? Às vezes, uma pessoa chega uma visita em casa... Aí você vai lá e serve a melhor louça para a visita. Às vezes a esposa guarda tudo para as visitas, né? A taça, o talher, aquela coisa mais bonita, o aparelho de jantar mais nobre para as visitas, para as festas de fim de ano. Mas no dia a dia ela coloca o copo de extrato de tomate para a família, o prato de plástico, sabe? Aquele talher perdido, mal encaixado, a xícara com a orelhinha ali quebrada. Então, por quê? Ou com aquele cabo todo queimado da frigideira, né? Isso, detalhe importante. E aí, por quê? Porque eu vou dar honra para aqueles que são de fora e não para aqueles que são da minha casa, que compartilham os dias bons e os dias maus comigo. Por que não dar honra? Aqui em Efésios 5:33 diz que o esposo deve amar a sua esposa como a si mesmo e a esposa deve respeitar o seu marido. Quando falamos de respeito, falamos de entender que aquele marido ele é digno do meu amor, da minha dedicação. Por que não preparar a melhor mesa para ele? Porque eu só penso em preparar aquela receita maravilhosa, aquela receita especial para alguém que vem me visitar. O meu esposo, ele não gosta muito de prato sofisticado, não. Se eu perguntar dele, amor, você quer um almoço especial? O que você quer? Ele diz bife com macarrão. Ele quer bife acebolado com macarrão, mas eu sei que ele se sente amado com bife com macarrão. Então, eu procuro fazer o bife com macarrão. Agora você acrescenta o bife com macarrão e o feijão preto com jabá. E o feijão preto com jabá. Tem que ter habilidade. Então, assim, você tem que oferecer o seu melhor para aquela pessoa que compartilha a vida com você, dando honra. Se você quer dar mais honra aos amigos, por que casou? Se você acha, como eu dizia para ele, não, casou e como é que quer jogar bola sexta-feira? Não é para ter casado, então é para estar solteiro e aí você vive a vida que quer. A mesma coisa é a esposa que diz, meus filhos são a minha vida, meu filho é a minha vida, é o presente, a herança que Deus me deu.
Só que eu tenho que entender que eu estou preparando o meu filho para ele construir a família dele também. O meu esposo, quando ele me ama e me honra, ele está ensinando o meu filho a fazer o mesmo pela sua futura esposa. E assim nós construímos uma sociedade curada. Nós construímos uma sociedade de famílias saudáveis. Mas aí, o que a criança muitas vezes vê? O pai e a mãe se degladiando para favorecer as vontades do menino que está cheio de mimo, da criança que está cheia de mimo. Então, a educação dos filhos também entra nisso daí, de você estar em concordância com seu marido, respeitar, dar valor ao que o outro pensa na educação familiar da criança, para que essa criança cresça e veja, meu pai ama muito a minha mãe e eu quero amar minha esposa dessa forma. A minha mãe respeita o meu pai, eu quero uma esposa que me respeite. E a menina vai pensar a mesma coisa, eu vou ser assim para o meu marido, eu vou procurar dar o melhor para a minha família e nós teremos famílias saudáveis. Nós iremos construir uma sociedade de famílias saudáveis, porque valorizamos um princípio, não quebramos essa regrinha aí dentro do casamento. Sim. Então, trate melhor o seu cônjuge do que as pessoas de fora. Trate melhor o seu cônjuge do que os seus parentes. Trate melhor o seu cônjuge do que... E quando digo parentes, está dizendo sobre o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Porque tem gente que quando acontece um conflito, por exemplo, acontece um conflito entre a minha mãe e a minha esposa, tem pessoas que vão puxar a sardinha para quem? Para a mãe. Eu sei que você não quer desonrar sua mãe, eu sei que sua mãe fez tudo por você, você reconhece todo o trabalho que sua mãe fez por você, mas agora você é uma só carne com a sua mulher. Você não pode fazer isso. Você chega e conversa com sua mãe com carinho. Mamãe, eu agradeço, eu sei que minha esposa ainda não está falhando nisso aqui, mas, por favor, eu peço que você respeite essa linha, não ultrapasse essa linha e não afronte minha esposa. Você precisa se posicionar, homem, e não pode aceitar que seja sua mãe, seu pai, seus irmãos afrontar sua mulher. Você tem que estar do lado da sua mulher. E eu já vi, bem lembrado, para a gente fechar esse ponto, eu já vi o exemplo de uma esposa falar assim para o marido, mas a minha irmã, a minha mãe e o meu pai são a minha família. Como é que ele pode querer que eu abra mão da minha família por causa da vontade dele? Gente, quando eu vi isso, eu vi assim o semblante do esposo decaído. Aquele casamento está fadado ao fracasso. E é falta de conhecimento da pessoa que falou isso, né? Sim. A família dela era o marido. Exatamente. Quando você vem para a Bíblia, você vai entender. Deixará homem, seu pai e sua mãe, deixará mulher, seu pai e sua mãe, e eles serão uma só carne. Então, se eu me entender dessa forma, eu não vou negligenciar o cuidado com a minha mãe, com meu pai, o respeito e a honra que eu tenho que ter com os meus progenitores também, com aqueles que me criaram, que me amaram, cuidaram de mim. Mas eu, com a sabedoria de Deus, à luz da palavra, vou entender que eu não preciso criar guerra, nem negligenciar a família que Deus me deu para favorecer outros que agora são meus parentes. Então, com sabedoria, conduz essa situação e ninguém vai perder. Todos vão ficar felizes. Maravilha, maravilha. Então, vamos para o quarto ponto. Esse aqui é demais. O quarto ponto é deixar de elogiar pelo menos uma vez por dia. Todo mundo gosta de um elogio, né? Mulher, principalmente. A mulher, ela gosta do elogio na sua forma de se comportar, de se vestir. O homem, ele gosta do elogio em outros aspectos, né? E o homem, ele gosta de palavras de afirmação. Homem gosta de palavras de afirmação. É a mulher olhar para ele e mostrar como ele é bom naquilo que ele faz, como ele é bom quando ele fala, como ele é inteligente. A mulher é levar, como diz, nós aprendemos no Mentoria do Lar, é levar a dignidade do homem, mostrar que ele tem valor. O homem, ele gosta disso. E o mais interessante é que as mulheres falham muito nesse ponto. É um ponto que nós percebemos que é um erro gritante, que se a língua não se controlar, a mulher já está dentro do clubinho dela, da Luluzinha, e só cortando o marido, só falando dos defeitos. E quando o marido, muitas vezes, o marido erra 9 vezes, ele acerta uma. Ela olha para ele com aquele ar de desprezo e diz também, né, até que enfim. Aí
o homem murcha e perde até a vontade de continuar acertando. E um outro detalhe da mulher, antes que o meu esposo compartilhe um pouco aí das experiências, é que a mulher sempre é aquela que fica esperando o elogio. É algo muito interessante, eu já fui assim. Eu lembro que eu cobrava muito isso dele no início do nosso casamento, que ele tinha que me elogiar, que ele não tinha me elogiado, que ele não tinha falado isso, que ele não dizia eu te amo. E depois de um tempo que as fichas começaram a cair, a maturidade veio. A maturidade vem quando nós paramos de olhar para o erro dos outros e olhamos para os nossos erros, começamos a refletir muito mais sobre quem nós somos e nos responsabilizamos pela nossa mudança. Quando veio a maturidade, eu comecei a perceber que eu exigia muito dele, mas eu não fazia. Eu exigia os elogios dele, mas eu não o elogiava. E aí ele não me elogiava e eu dizia, você nunca me elogia. Mas, na verdade, quando saía um elogio dentro do casamento, sempre era da parte dele para comigo. E eu não elogiava como ele merecia ser elogiado, como ele esperava receber esse elogio. E muitas mulheres ficam sempre nessa dependência. Ele não faz, ele não faz, ele não faz, ele não elogia. E quando a gente vai avaliar, e você? Você tem elogiado? Você tem validado o seu cônjuge? Ah, mas ele é isso, ele é aquilo e só vê os defeitos. Então, esse homem que você casou é um conjunto de defeitos e você casou com uma pessoa dessa forma? Você só viu os defeitos e você casou a si mesmo? Não, você casou porque você viu nessa pessoa qualidades. E no decorrer dos anos, né? E às vezes com cansaço, as batalhas do dia, você deixa adormecer aquilo que era belo e começa a dar mais ênfase aos defeitos. Aquilo que eu foco muito é o que vai crescer. Se eu focar muito o erro e o defeito da pessoa que convive comigo, é aquilo que vai crescer no meu relacionamento. Mas se eu parar de olhar os defeitos e eu começar a enumerar as qualidades e ter um coração mais grato, eu vou perceber que o meu casamento, que o meu relacionamento é maravilhoso, é um presente de Deus e ele pode se tornar melhor a cada dia. E ao invés de ficar esperando receber, eu começo a dar. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Amém. Então, elogie o seu cônjuge, elogie seu marido, sua esposa, e isso vai alimentar, vai fortalecer cada vez mais o seu relacionamento, beleza? Qual é o próximo ponto, amor? Deixar de prestar contas. Ter uma vida independente quando não se dar mais para ser independente. Né? Porque casamento é como uma sociedade. Casamento você não está fazendo nada sozinho. Agora é eu e Cassiano, é Cassiano e Gláucia. E quando nós unimos a nossa vida, mesmo ali a Bíblia diz no Salmo 133, aonde tem a unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Quando tem comunhão entre os irmãos, tem a bênção do Senhor. E eu e Cassiano, apesar de sermos marido e mulher, esposa, esposo, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo e o Senhor nos fez agora como esposo, esposa, uma só carne. Estamos mais unidos do que nunca. Eu digo para ele, já era, agora é até Jesus voltar. Então, prestação de contas, eu acredito que é para tudo, né? Tem, por exemplo, mudou a rota do trabalho, vai se atrasar um pouquinho, tem que avisar. Poxa, mas eu só passei ali na casa do fulano. Não, tem que avisar. Você não é mais sozinho. Então, se existe uma rotina ali dentro de casa, se algo for sair da normalidade, precisa ser avisado. Olha, vou na casa do fulano, né? Vou na casa do ciclano, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, preciso comprar isso ou aquilo outro. E eu acredito também que a prestação de contas está muito relacionado a essa transparência também de celular, de conta bancária, tá entendendo? Olha, tá aqui, ó, esse aqui é o meu cartão, essa aqui é a conta. Por mais que não seja conta conjunta, ela tem a conta bancária dela, eu tenho a minha conta bancária, mas a gente precisa alinhar tudo isso. Eu preciso saber quanto que tem na conta dela, ela precisa saber quanto que tem na minha conta. Hoje, a modernidade é assim, né? Fulano paga a conta, eles vão rachando as contas, né? Exatamente. Ninguém sabe de nada. E tem um lance hoje em dia que eu já vi casais de vários anos reclamarem, ela quer ficar mexendo no meu celular. Como assim ela quer ficar mexendo no meu celular? O celular é dela também. A sua vida não é sua. Porque tem alguma coisa no seu celular que ela não pode ver?
Tem alguma coisa no seu Instagram, no seu Facebook, seja lá no seu WhatsApp, que ela não pode ver? Claro que a sua mulher pode ver. Você tem que prestar contas, sim. Ela tem que ver, ela é neurótica. Não, papai. Ela está cuidando daquilo que é dela. Eu posso olhar o celular da minha esposa. Eu estou cuidando daquilo que é meu. Se você casou, se doou para sua mulher, será que ela não pode olhar o celular com quem você conversa, as páginas que você acessa? É claro que pode sim. Então, é fundamental o cuidado um com o outro, e essa prestação de contas é isso. A mulher pode olhar o seu celular e dizer o que ele está acessando, com quem que ele está conversando. Não, eu não concordo com isso, não tem problema. Viva seu casamento bagunçado do jeito que você quiser. Mas à luz da Bíblia, a sua esposa, ela tem total direito, o seu marido tem total direito de saber tudo a seu respeito. Seus pensamentos, com quem você conversa, as páginas que você acessa e assim sucessivamente. Concorda, meu amor? Concordo plenamente. Não é o meu Instagram, não é a minha rede social, não é a minha conta bancária. É nossa. É nossa. É nossa. Nós compartilhamos as vitórias, nós compartilhamos também as dificuldades, né? E aí isso tudo, e a gente tem que englobar, colocar tudo no mesmo pacote. Não tem essa aqui é minha conta, esse aqui é o meu dinheiro. Somos uma família. Se você quiser ir mais longe, se você quiser ter mais sucesso como família, como casal, seja um só, não só na cama, seja um só em tudo, nas finanças, nas confidências. Às vezes, a mulher tem uma amiga mais amiga do que o marido. Eu tenho amigas, mas eu quero dizer que o meu melhor amigo é o meu marido. E eu não tenho amigos, os melhores amigos na rua, não. Meu amigo é o meu marido. É com ele que eu abro meu coração, é com ele que eu falo as minhas dúvidas, eu tenho liberdade para isso. E ele também tem total liberdade para expor as fraquezas, as debilidades, as necessidades dele, porque ele sabe que ele pode prestar contas comigo, daquilo que não está legal, daquilo que está difícil, de como foi o seu dia. Ele pode vir comigo prestar contas, que eu vou estar disponível, eu vou estar acessível a ele. E isso tem trazido sucesso ao nosso casamento. Quando não era assim, nós tínhamos muitas dificuldades e nós percebemos uma coisa: as bênçãos não vinham como hoje elas vêm sobre a nossa vida. Então, prestar contas revela também a nossa fidelidade, a nossa lealdade, a nossa maturidade. E se tem fidelidade, se tem lealdade, se tem maturidade, tem sucesso, tem êxito. Amém. Um outro erro que o casal não pode cometer é deixar morrer a criança que existe dentro de cada um de nós. Em Provérbios 15:13, diz assim a palavra do Senhor: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Então nós sabemos que... O que quer dizer então essa criança interior que existe em cada um de nós? Aquela alegria, aquele senso de humor. Então, muitos casais pecam, depois de um tempo, perdeu o senso de humor. Quando namorava era tudo, né? Era tudo legal, era tudo feliz, acontecia um errozinho, mas tá tudo bem e tal. Depois de casado, meu Deus, fica um brucutu, fica um negócio assim, ninguém tem mais paciência com ninguém. Não pode mais tirar uma brincadeira que já estoura um com o outro, né? Quando namorava, quando algo dava errado, era um motivo para piada. E quando está casado, é um motivo para uma tempestade no copo d'água. Isso é uma imaturidade. Nós já passamos por isso. Então, a gente decidiu compartilhar um pouco nossa vida de casado, porque tudo que nós estamos falando aqui foi algo que nós já passamos também. Já passamos momentos difíceis no início do casamento. Depois de um tempo a gente começou a curar algumas coisas difíceis e depois teve algum estresse, né? Poxa, começou a ter estresse, a gente já tinha resolvido umas situações e outras começaram a surgir. Então, eu falo de mim, eu fui perdendo aquele senso de humor dentro do meu casamento. A minha esposa, ela não parece ser piadista, ela não sabe contar piada, na verdade, né? Mas ela é engraçadinha, tá, gente? Ela é engraçadinha, né? Ela gosta de tirar umas gracinhas e teve um tempo que eu não estava entendendo isso, mas continue assim, tá, meu amor? Você é muito legal, eu gosto muito do seu jeito, tá bom? Na verdade, eu também eu tenho um senso de humor, não sou nada boa para contar piada.
mas eu não perco a piada. Assim, quando eu casei com o Cassiano, quando eu o conheci, ele sempre, quem conhece ele de perto vai saber disso. O senso de humor dele é elevadíssimo, tudo é uma piada, tudo é uma história. Ele consegue pegar uma situação que deixa a gente constrangido e fazer uma piada. Ele pega qualquer situação e faz uma piada. E isso, eu me apaixonei, eu achei aquilo muito legal. Me completou. Digo, nossa, eu quero esse stand-up na minha vida. Brincadeira. Eu quero esse homem na minha vida. E depois de um tempo, quando eu percebi que... Eu disse, não, amor, não deixa que as nossas lutas tirem o melhor de você, não. Me apaixonei. O senso de humor evita brigas horríveis. Sim, olha só, Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é bom remédio. É remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, a alegria, o senso de humor, a brincadeira dentro do casamento, dentro do relacionamento, é remédio, gente. A gente já teve momentos muito difíceis, mas que o senso de humor nosso nos ajudou muito. Já teve momentos de a gente repartir o ovo e rindo e contando piada. Isso daí, eu lembro tirar hoje... Tirar pau ímpar de quem ia comer a gema, né? Tirar pau ímpar, pá ímpar, a gema é minha, daí aquela briga, né? E aí a gente fazer piada daquele momento e a gente perceber, meu Deus, a vida é tão leve, quem deixa a vida pesada é o mau humor. Quem deixa a vida difícil é a amargura. Então, a ingratidão faz a gente viver os piores dias, mas quando a gente tem um coração grato, leve, bem-humorado, a gente pega até aqueles dias de tempestade, aqueles dias ruins, que nem de desenho animado, ele sai de casa, a chuva cai, o carro passa, joga lama nele, então, assim, tudo dá errado, mas você pega aquilo ali, você, com um coração bem-humorado, com um coração grato, você consegue fazer daquilo ali uma história que você vai compartilhar rindo. E o bom humor sempre fez os nossos dias melhores, até os dias difíceis. Hoje a gente lembra de algumas coisas que a gente passou como casal. Um dia nós vamos escrever o nosso livro com 50 anos de idade, né? Da história da nossa vida, ali nas entrelinhas. Mas 50 anos quem, eu ou tu? Tu. Eu? Ou eu, não sei. Depois a gente pau ímpar, né? Eu acho que os dois têm que já estar com 50, né? Pode ser. Eu vou estar com então 55. Tá longe. O dele tá perto, eu tô longe ainda. Tá aí, longe, gente... Faltam 7 anos ainda. A gente vai colocar, porque foram muitas coisas que não dá para falar em podcast, mas foram muitas coisas que hoje a gente lembra que isso nos ajudou. E até hoje, quando a gente lembra, a gente já faz novas piadas das coisas difíceis que a gente passou. Então, o bom humor é remédio. Às vezes, a mulher, ela está insatisfeita com alguns comportamentos do marido, que não são comportamentos que vai respaldar ela para se divorciar, mas ela junta esses comportamentos desagradáveis do marido e ela vai fazendo assim uma caixinha, sabe? Ela vai fazendo um tesouro daquilo e ela não percebe que ela é tão bonita, mas a cara dela tá ficando como de um maracujá, de uma laranja, alguém que chupa uma laranja azeda e faz careta por causa da amargura, por causa da falta de alegria. Você não pode perder isso, mulher. Você não pode, esposa, porque é apaixonante você estar ao lado de uma pessoa que sorri, que é alegre. O casamento é melhor. Quem não quer estar perto de quem é alegre, de quem é feliz? Ainda tem um caso que tem pessoas que casaram com, por exemplo, a menina casa com um rapaz que ele era engraçado e depois isso se torna um problema, depois de anos. Tudo ele faz gracinha, tudo ele quer contar uma piada. Mas, meu Deus, foi por esse rapaz que você se apaixonou, filha. E agora isso não pode ser um problema para você. Muito pelo contrário, você é o problema agora. E você é o problema. Você sempre foi uma carrancuda e que gostou porque essa pessoa tinha senso de humor, tinha aquela alegria, te fazia rir. E depois de um tempo, você não passou mais a admirar aquilo, que é algo muito bom, e continua sendo a carrancuda de sempre. Quem tem que mudar é você. Tenha mais senso de humor, né? tenha mais alegria, tenha mais admiração novamente por isso, porque isso é bom. Isso salva o casamento. É porque já entra um outro problema aí, quando a mulher, ela casou, já sabia que o cônjuge, né, aquele rapaz, tinha senso de humor. Faz parte da essência dele ser daquela forma. Só que aí, depois de anos de casado, ela começa a querer comparar.
comparar o seu marido com o marido de outras. Ela começa a querer comparar o marido dela com aquele cara de sucesso do Instagram. Só que, gente, você não casou com aquela outra pessoa que você está olhando. Pare de olhar para a grama do vizinho, que é mais verde. Porque Nem aquele tudo ali que parece é mais maduro. Aquele fulano é mais maduro. Não, ser sério não quer dizer que é mais maduro, não. Você pode ser maduro, ser feliz, ser engraçado, e não tem nada a ver uma coisa com a O outra. homem pode ser maduro, pode ser um homem de sucesso e ser um cara descontraído, que gosta de brincar. Exatamente. Então não reclame daquilo que pode ser um presente para você. Você é uma mulher séria, então ri das piadas. Imagine a mulher carrancuda casando com um cara sério. Não Ela daria ia certo. sentir falta do engraçado. Ia sentir falta. E essa casa, a casa inteira ia sentir falta, né? Exatamente. Um outro ponto, um outro erro que o casal não pode cometer, eu acho que é algo aqui que causa muitos problemas para muitos casais, é expor publicamente as fraquezas do cônjuge. Isso nós já vimos acontecer inúmeras vezes. Inúmeras vezes já vi, principalmente mulheres, ou então homens também, quando está num ambiente de casais, né? Fica expondo, parece brincando. Mas, na verdade, não é uma brincadeira. Ele está expondo mesmo, está fazendo algo, botando para fora aquilo que está incomodando ele. Não sei, já viu aquelas coisas? Fulana e tal. Fulana faz assim. Uma das maiores exposições que o casal pode fazer com o outro é reclamar que não tem sexo, né? Fulano, ixi, tô um mês aí já, tô com teia de aranha já. Isso, querendo ou não, é uma exposição, é uma fraqueza do casal, e você não pode expor essa fraqueza de forma assim, sabe, levando a pagode. Não, tem coisas que tem que ser tratado. Nesse caso em especial, falta de sexo é um problema. O casal, acredito que é um casal saudável, pelo menos ele tem que ter. Já entrou no outro ponto aqui, né? Já entrou no outro ponto aqui, mas eu vou linkar, não estou nem vendo. O casal tem que ter, pelo menos, um casal saudável, no mínimo, 2 vezes sexo por semana. Mas a minha rotina é isso. Não interessa a sua rotina, pai. O sexo, ele é bom para a saúde, ele melhora o seu humor, ele melhora a saúde física e mental também, né? E aproxima cada vez mais o casal. Entendeu? Então, se o casal tiver uma vida sexualmente ativa, um sexo saudável, com certeza eles não vão cair no erro de ficar se expondo, né? Não só na vida sexual, como em qualquer outras coisas. Todos nós temos defeitos. O Cassiano que você conhece lá na igreja, nas redes sociais, não é o mesmo Cassiano dentro de casa. Eu tenho minhas falhas, tenho meus erros. Mas você nunca vai ver a minha esposa me expondo por aí. Uma vez isso deu até um probleminha dentro da igreja. Porque quando junta a rodinha de mulheres, aí começa uma a falar do marido. Porque o marido é isso, porque o marido não é aquilo, porque o marido é aquilo. E alguém comentou, mas bispo, o bispo não tem nada não? E ela disse, não, o marido não tem. Lá vem já. Bispo, não. Ela falou, eu não vou falar do meu marido aqui para você, não. Eu podia ter minhas falhas, ela podia ter motivos para falar. Ou não, né? Convencido. Em contrapartida, eu tenho meus motivos para não expor o meu marido, para não falar dos defeitos dele, para não criticar, não expor as fraquezas dele. Muito pelo contrário, Cassiano sempre foi um homem muito compreensivo. E eu não vou ficar fazendo propaganda dele aqui, porque ele não está à venda, né? Eu não quero que ninguém queira comprar. Então, vamos lá ao ponto que eu vou falar para os esposos. Às vezes o esposo reclama da esposa e fica expondo a fraqueza da esposa, expondo os defeitos dela. Às vezes a tua esposa está com um problema que ela só precisa ter uma conversa com você para resolver. Cassiano sempre foi acessível para conversar e tentar me ajudar. Uma vez uma pessoa me perguntou bem assim, mas eu olho pro teu esposo, eu vejo ele assim com uma cara de brabo, parece assim, cara de policial, meio marrento. Ele não é assim, bruto, grotesco contigo? Aí eu, muito pelo contrário. Por isso que a grama do vizinho sempre parece que é mais verde. Tem mulher que se engana, fica querendo o casamento da outra. Aí a gente vai lá pra rede social e aí vê aquele casal que era sabe, aquela imagem, aí estoura a bomba.
Aí eu disse, tá vendo? É por isso que você não pode olhar para a vida dos outros menosprezando a sua vida. Então, o meu esposo, que para essa pessoa parecia que era marrento, não, ele sempre foi um homem que me ajudou nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Ele sempre me encorajou, ele sempre me motivou. E tocando no ponto aí da questão sexual, tem marido que reclama da mulher, que a mulher, essa daí é devagar demais. Já falei para ela se ligar, porque senão... E aí a mulher vai se ligar muito com um homem que ameaça trair, porque ela não dá conta do recado. Então, assim, vai a dica. Se ela não está dando conta do recado, é por algum motivo. E você precisa saber quais são os motivos. Mas talvez ela não está encontrando em você um homem capaz de ajudá-la. E eu quero dizer para você, homem, esposo, que você é o primeiro que precisa ser capaz, ser capacitado para ajudar a sua esposa, porque Deus colocou você na vida dela para cuidar dessa mulher, para amar essa mulher, para honrar essa mulher. E o meu marido, é por isso que eu nunca consegui entrar numa rodinha para menosprezar ele, para expor os defeitos dele, porque ele é um homem assim, ele não é o perfeito, mas ele sempre buscou ser esse homem, ele tá vendo piada aqui, ó. Ele sempre buscou ser esse homem que me ajudava nas minhas dificuldades. E isso é necessário. Expor as debilidades do meu cônjuge, muitas vezes, nada, né? Não vai melhorar, e uma coisa é certa, muitas vezes fala mais sobre mim do que sobre ele ou do que sobre ela. Muitas vezes ter o marido que não é como deveria ser, ou a esposa que não é o que eu esperava que ela fosse, está falando muito mais sobre o meu comportamento dentro do meu casamento do que às vezes sobre o meu cônjuge. Eu digo isso por ver que às vezes aquela esposa amargurada, fria, depressiva, reflete um marido que ela tem dentro de casa. Então, cuidado, esposa e esposo, quando você for falar alguma coisa que menospreze, diminua o seu companheiro, porque está falando sobre a sua atitude dentro de casa. Está falando muito sobre o que essa pessoa está recebendo dentro da aliança. Porque uma mulher amada, uma mulher bem cuidada, uma mulher bem tratada, uma mulher que recebe carinho, ela sempre vai querer dar o melhor para o seu marido. Não é regra geral, mas é o natural. Quando ela é bem amada, bem cuidada, respeitada, ela quer dar o melhor para o marido. E o marido, quando é amado, respeitado, quando ele é bem tratado, quando ele recebe em casa o que ele precisa, ele quer dar o melhor para sua esposa. Amém. E aí, o erro que o casal jamais pode cometer, acho que esse aqui é um ponto mais importante do que tudo que nós falamos hoje aqui, é colocar Jesus para fora, deixar Jesus de fora da minha casa, deixar Jesus de fora do meu casamento. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e juntos faremos uma refeição como amigos. Escute, o melhor amigo do seu casamento é Jesus. Jesus não pode estar de fora do seu relacionamento, querido. O maior erro que os casais cometem é não ter uma vida ativa, firmada em Jesus. O casal, somos casados. Vocês precisam orar juntos, vocês precisam ler a Bíblia juntos, vocês precisam ter um momento, um culto familiar, que seja pequeno, rápido, mas você precisa fazer isso com sua esposa, porque vocês são uma só carne. As guerras vocês vão enfrentar juntos, vão vencer juntos. Então, o maior erro que o casal comete é deixar Jesus de fora do casamento. E quando eu falo deixar Jesus de fora, às vezes você diz assim, mas a gente vai para a igreja e as coisas não melhoram. Ir para a igreja não quer dizer que Jesus está no seu casamento. Você quer que Jesus esteja dentro do seu casamento? Jesus é a aliança do seu casamento? Isso você precisa viver dentro da sua casa. Culto familiar, ao acordar, oração juntos, ao dormir, orar juntos. Essa vida com Deus, esse relacionamento com Jesus precisa ser vivido em casal. Se tiver filhos, precisa ser vivido em família. Jesus é a solução para todos os problemas das famílias. Jesus é a solução para a nossa política. Jesus é a solução para a humanidade.
Se Jesus é a solução para tudo, pode ter certeza que um casamento feliz, abençoado, é Jesus fazendo parte desse casamento, Jesus fazendo parte dessa família. Então, querido marido, querida esposa, jamais deixe Jesus de fora do seu relacionamento. E como é que eu faço? Eu me perdi no meio do caminho, bispo. Ok. Reúna a sua casa, reúna com a sua esposa, reúna a sua família e faça uma oração juntos. Senhor, hoje a minha casa abre as portas para o Senhor. Mora aqui nessa casa. Mora aqui, reina aqui dentro dessa casa. Reina no meu casamento. Reina na minha família. Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha família. Aí você vai ver que o ambiente da sua casa, a atmosfera da sua casa vai mudar. Mas convide Jesus para dentro da sua casa. Convide Jesus para fazer parte do seu relacionamento, da sua família. Amém, queridos? Alguma coisa, meu amor? Amém. E bem lembrado, bem falado, trazer Jesus para dentro do nosso lar é mudar a atmosfera da nossa casa. É permitir que o poder da palavra transforme o nosso interior. E um interior transformado revela atitudes transformadas, atitudes mudadas. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o fruto do Espírito. Isso pode ser um tópico para o nosso próximo encontro. Sim. O fruto do Espírito dentro do relacionamento conjugal vai trazer um casamento saudável. E aí o que nós podemos ver ali, as virtudes desse fruto? É o amor, a bondade, o domínio próprio, a alegria, a longanimidade. Sabe, quando você reflete atitudes como essa dentro do casamento, a paciência, o perdão, quando você manifesta esse comportamento, você está manifestando Jesus dentro da sua casa. E quando Jesus entra dentro de uma casa, entra dentro de um casamento, a luz dele resplandece e não há lugar para a escuridão. Amém. Então, sempre há tempo de recomeçar, sempre há tempo de fazer tudo novo. Como bem colocado, e nós finalizamos aqui. Se você hoje se encontra em um momento do seu casamento que não está um momento florido, não é o jardim que você esperava ter, convide Jesus. Ele está à porta batendo, diga para ele entrar. Jesus, entra na minha casa e faz uma obra maravilhosa e transformadora. Abra a porta para ele entrar. E aí você vai deixar ele se manifestar através de todo esse fruto, que é amor, bondade, alegria, mansidão. E você vai ver a sua vida, o seu casamento abençoado e feliz, como você gostaria de ter sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu relacionamento, que Deus abençoe sua família, que em todas as áreas você seja abençoado por Deus. Amém? Cumpra os princípios, chame Jesus para dentro da sua casa e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Deus abençoe a todos. Graça Beijo. e paz. Deus abençoe.